A mente antecede todos os estados mentais. A mente é o seu criador, pois são todos forjados pela mente. Se uma pessoa fala ou age com a mente impura, o sofrimento segue como a roda que segue o pé do boi. A mente antecede todos os estados mentais. A mente é o seu criador, pois são todos forjados pela mente. Se uma pessoa fala ou age com a mente pura, a felicidade segue-a como uma sombra que jamais o abandona. Ele abusou de mim, ele bateu-me, ele dominou-me, ele roubou-me. Aqueles que abrigam tais pensamentos não acalmam o seu ódio. Ele abusou de mim, ele bateu-me, ele dominou-me, ele roubou-me. Aqueles que não abrigam tais pensamentos acalmam o seu ódio. Nesse mundo, o ódio nunca é apaziguado pelo ódio. O ódio é apaziguado unicamente através de não ódio. Essa é uma lei eterna. Há aqueles que não percebem que um dia todos nós morreremos, mas aqueles que percebem isso resolvem as suas desavenças. Assim como uma tempestade deita abaixo uma árvore fraca, o mesmo sucede quando o mar a vencer o homem que vive para a busca de prazeres, descontrolado nos seus sentidos, imoderado no comer, indolente e disperso. Assim como uma tempestade não abala uma montanha rochosa, da mesma forma Mara jamais controla o homem que vive a meditar sobre o que é impuro, que tem controle nos seus sentidos, moderado no comer, cheio de fé e esforço sincero. Quem for depravado, destituído de autodomínio e veracidade, ao vestir o hábito amarelo do monge, certamente não é digno dele. Mas quem quer que se tenha depurado da depravação, bem estabelecido nas virtudes e pleno de autodomínio e veracidade, é na realidade digno do hábito amarelo. Aqueles que confundem o que não é essencial como sendo essencial e o que é essencial como não sendo essencial, nutrindo pensamentos errados, nunca chegarão ao que é essencial. Aqueles que conhecem o essencial como sendo essencial e aquilo que não é essencial como não essencial, nutrindo pensamentos corretos, chegarão ao essencial. Assim como a chuva penetra na casa mal coberta de cumo, também a paixão penetra numa mente pouco vigiada. Assim como a chuva não penetra numa casa bem coberta de cumo, também a paixão jamais penetra uma mente bem vigiada. Aquele que faz o mal sofre no presente e no futuro, sofre em ambos os mundos. Lembrando-se dos seus atos impuros, ele lamenta e fica aflito. Aquele que faz o bem alegra-se no presente e no futuro, alegra-se em ambos os mundos. Relembrando as suas ações puras, ele se alegra, se exulta. Aquele que faz o mal sofre no presente e no futuro, sofre em ambos os mundos. O pensamento, eu fiz mal, atormenta-o e sofre ainda mais quando renascer nos reinos de aflição. Aquele que faz o bem rejubila no presente e no futuro, é feliz em ambos os mundos. O pensamento, eu fiz o bem, encanta-o e deleita-se ainda mais quando renascer nos reinos de felicidade. Por muito que recite os textos sagrados, se não agirem nesse sentido, o homem descuidado é como um pastor que só conta as vacas dos outros. Ele não beneficia das bênçãos da vida santa. Por pouco que recite os textos sagrados, se o homem colocar o ensinamento em prática, abandonando a luxúria, o ódio e a ilusão, com verdadeira sabedoria e espírito livre, apegando a nada deste ou de qualquer outro mundo, ele realmente participa das bênçãos de uma vida santa. A diligência é o caminho para a imortalidade. A negligência é o caminho para a morte. Os conscientes não morrem. Os inconscientes são como se já estivessem mortos. O sábio, entendendo claramente a excelência da diligência, exulta e compraze-se na companhia dos nobres. Os sábios,
sempre meditativos e firmemente perseverantes, experimentam sozinhos o Nibbana, a incomparável liberdade da escravidão. A glória cresce sempre naquele que é energético, consciente e puro em conduta, com discernimento e autodomínio, justo e diligente. Com esforço e diligência, disciplina e autodomínio, deixai o sábio criar para si uma ilha que dilúvio nenhum possa invadir. Os tolos e ignorantes entregam-se à negligência, mas o sábio mantém a diligência como seu melhor tesouro. Não desazo a negligência, não te entregue aos prazeres sensuais. Só quem é diligente e medita é quem alcança grande felicidade. Tal como alguém que observa no topo de uma montanha os pequenos humanos embaixo, na terra, assim também sempre que o sábio troca a negligência por diligência e sobe a alta torre da sabedoria, esse sábio, liberto da tristeza, contempla a multidão tola e sofredora. Consciente entre os inconscientes, bem desperto entre os sonolentos, o homem sábio avança tal como um cavalo veloz ultrapassa os que são lentos. Foi por diligência que Indra se tornou soberano dos deuses. A diligência sempre é elogiada e a negligência sempre desprezada. O monge que se compraz na diligência e olha com medo para a negligência, avança como fogo, queimando todos os grilhões, pequenos e grandes. O monge que se compraz na diligência e olha com medo para a negligência, não vai cair. Está próximo do Nibbana. Assim como o arqueiro endireita a haste da flecha, também o homem firme endireita a sua mente, volúvel e instável, tão difícil de domar. Tal como um peixe que, retirado da água, salta e estrebucha, também assim essa mente agitada. Por isso mesmo se deve abandonar o reino de Mara. Maravilhoso é na realidade domar a mente, tão difícil de subjugar, sempre veloz e apossando-se de tudo o que deseja. Uma mente controlada traz a felicidade. Deixai que o homem sensato vigie a sua mente, tão difícil de detectar e extremamente subtil, apossando-se de tudo o que deseja. Uma mente vigiada traz a felicidade. Permanecendo na gruta do coração, a mente, sem forma, deambula longe sozinha. Aqueles que subjugam essa mente ficam libertos das cadeias de Mara. A sabedoria nunca será perfeita na mente sem determinação, que não conhece o bom ensinamento e cuja fé oscila. Não existe medo para aquele que despertou, cuja mente não está embriagada pela luxúria, nem aflita pelo ódio, e que superou tanto mérito como demérito. Percebendo que esse corpo é tão frágil como um vaso de barro, e fortalecendo essa mente como uma cidade bem fortificada, combate Mara com a espada da sabedoria. Depois, preservando a conquista, mantém-te em desapego. Cautela. Em breve esse corpo se deitará sobre a terra, ignorado e sem vida, como um tronco inútil. Seja qual for o dano que possa causar entre dois inimigos, uma mente mal dirigida inflige a si mesma um dano ainda maior. Nem mãe, nem pai, nem qualquer outro parente. Ninguém pode fazer um bem maior do que cada um a si próprio, com a sua mente bem orientada. Quem vencerá essa terra, esse reino de Yama, essa esfera de homens e deuses? Quem alcançará a perfeição no bem ensinado caminho da sabedoria, tal como a florista faria com perfeição o seu arranjo floral? Aquele que se esforça no caminho há de superar essa terra, esse reino de Yama e essa esfera de homens e deuses.
Aquele que se esforça no caminho há de levar à perfeição o bem ensinado caminho da sabedoria, assim como a florista faria com perfeição seu arranjo floral. Percebendo que esse corpo é como espuma, penetrando na sua natureza ilusória e arrancando as flechas da sensualidade de Mara com flores na ponta, segue para além da visão do Rei da Morte. Assim como a inundação poderosa leva de enxurrada a aldeia que dorme, também a morte leva de enxurrada a pessoa de mente distraída que só arranca as flores do prazer. O destruidor traz sob sua influência a pessoa de mente distraída que, insaciável em desejos sensuais, apenas arranca as flores do prazer. Assim como a abelha recolhe o mel da flor sem ferir sua cor ou fragrância, assim vai o sábio na sua ronda a recolher comida na vila. Que ninguém procure o defeito nos outros, que ninguém observe as omissões e ações dos outros, mas observemos os nossos próprios atos. Tal como uma flor bonita, cheia de cores, mas sem fragrância, da mesma maneira, infrutíferas são as palavras justas de quem não as pratica. Tal como uma flor bonita, cheia de cor e também fragrância, da mesma maneira, frutuosas são as palavras justas de quem as pratica. Assim como de um grande molhe de flores se podem fazer muitos arranjos florais, também muitas ações boas deviam ser feitas por quem nasce mortal. Não é o doce cheiro das flores, nem sequer a fragrância do sândalo, tágara ou do jasmim que sopra contra o vento, mas a fragrância do virtuoso sopra contra o vento. Na verdade, o homem virtuoso atravessa todas as direções com a fragrância de sua virtude. De todas as fragrâncias, sândalo, tágara, lótus azul e jasmim, a mais doce de todas é a da virtude. Débil é a fragrância de tágara e sândalo, mas excelente é a fragrância do virtuoso, flutuando até por entre os deuses. Mara nunca consegue encontrar o caminho de quem é verdadeiramente virtuoso, que persevera diligentemente e que se liberta pelo conhecimento perfeito. Sobre um monte de esterco, na valeta, à beira da estrada, cresce um lótus, agradável e com fragrância. Da mesma maneira, no monte de esterco dos cegos mortais, o discípulo daquele que se iluminou de forma exímia, brilha resplandecente em sabedoria. Longa é a noite para aquele que não dorme. Longa é a légua para o fatigado. Longa é a existência mundana para os tolos que não conhecem a verdade sublime. Se aquele que busca não encontrar companhia melhor ou igual, deixá-lo perseguir resolutamente um caminho solitário. Não tem que se associar aos tolos. O tolo preocupa-se pensando: eu tenho filhos, eu tenho riqueza. Na verdade, se nem ele próprio pertence a si próprio, quanto mais aos filhos ou à riqueza. Um tolo que conhece a sua loucura é sábio, pelo menos até esse ponto, mas um tolo que se julga sábio é seguramente um tolo. Mesmo que um tolo se associe toda a sua vida com um homem sábio, ele não compreende a verdade mais do que a colher prova o sabor da sopa. Mesmo que por apenas um momento, uma pessoa com discernimento se associe a um homem sábio, ela rapidamente compreende a verdade como a língua saboreia o sabor da sopa. Tolos de fraco discernimento são inimigos para si próprios. Sempre que se movimentam, fazem coisas más,
cujos frutos serão amargos. Mal feita é aquela ação que a seguir traz o arrependimento, cujo fruto que se colhe com lágrimas. Bem feita é aquela ação que a seguir não traz arrependimento, cujo fruto se colhe com alegria. Enquanto uma má ação não tiver amadurecido, o tolo acha doce como mel. Mas quando a má ação amadurece, o tolo entra em aflição. Mês após mês, um tolo pode comer o seu alimento com a ponta de uma folha de grama, mas ainda assim não tem o mérito nem da 16ª parte daqueles cujo pensamento se alimenta da verdade. Verdadeiramente, assim como o leite não azeda de repente, também cometido o mau ato não frutifica imediatamente, mas latente, segue o tolo como fogo coberto por cinzas. Para sua própria ruína, o tolo ganha conhecimento, pois abre uma fenda na cabeça e destrói a sua bondade inata. O tolo busca prestígio imerecido, procedência entre os monges, autoridade sobre os mosteiros e honra entre os chefes de família. Que os leigos e monges pensem que fui eu que fiz. Em toda obra, grande e pequena, que eles me sigam. Tal é a ambição do tolo. Assim aumenta o seu desejo e orgulho. Uma coisa é a busca de ganho mundano, outra coisa bem diferente é o caminho para o Nibbana. Que o monge, discípulo do Buda, entenda isso claramente. Não se deixe levar pela aclamação do mundo, mas em seu lugar cultive o desapego. Se alguém encontrar um homem que aponta as falhas e que reprova, que pessoa tão sábia e sagaz seja seguida como um guia para o tesouro escondido. Cultivar tal associação é sempre melhor e nunca pior. Deixai-o alertar, instruir e proteger alguém do que é errado. Ele na verdade é querido para os bons e detestável para os maus. Não te associes com más companhias. Não procures o que é vil. Associa-te com os bons amigos. Procura a companhia de homens nobres. Aquele que segue profundamente o Dhamma vive feliz com uma mente tranquila. O homem sábio sempre se deleita no Dhamma dado a conhecer pelo nobre Senhor. Os construtores de canais regulam os rios. Os arqueiros endireitam o eixo das flechas. Os carpinteiros dão forma à madeira. Os sábios controlam-se a si próprios. Assim como a rocha sólida não é abalada pela tempestade, da mesma forma o sábio não se deixa afetar por louvor ou culpa. Ao ouvir o ensinamento, os sábios tornam-se naturalmente purificados, tal como o lago profundo, claro e sereno. Aquele que é bom renuncia a tudo. O virtuoso não faz conversa vã sobre desejos de prazeres. Os sábios não mostram euforia ou depressão quando tocados pela felicidade ou tristeza. É realmente virtuoso, sábio e justo, aquele que nem para sua própria causa, nem para a causa de outrem, anseia por filhos, riqueza ou reino, e não deseja sucesso por meios injustos. Poucos entre os homens são aqueles que atravessam para outra margem. O resto, a maior parte, apenas corre para cima e para baixo na margem de cá. Mas aqueles que agem de acordo com o Dhamma perfeitamente instruídos, atravessarão o reino da morte, tão difícil de atravessar. Ao abandonar o caminho escuro, que o homem sábio cultive o caminho brilhante. Tendo saído de casa para a mendicidade, possa ansiar pelo deleite no desapego,
tão difícil de apreciar, deixando os prazeres sensuais, sem apego, que o homem sábio se limpe das impurezas da mente. Aqueles cujas mentes atingiram a excelência total nos 7 fatores de iluminação, que, tendo renunciado à ganância, se alegram no desapego, livres de obstáculos, brilhando com sabedoria, alcança o Nibbana nesta mesma vida. A febre da paixão não existe para aquele que tenha concluído a jornada, que não tem tristezas e está totalmente liberto, que quebrou todos os laços. Aqueles que são conscientes esforçam-se. Eles não estão apegados a lar algum. Como cisnes que abandonam o lago, eles deixam para trás casa após casa. Aqueles que não acumulam e são sábios quanto à comida, cujo objeto é o nada, a liberdade incondicional. O seu rasto não se consegue descobrir, tal como o dos pássaros no ar. Aquele cujas impurezas são destruídas e não está apegado à comida, cujo objeto é o nada, a liberdade incondicional. O seu caminho não se consegue descobrir, como o dos pássaros no ar. Até mesmo os deuses reverenciam o sábio, cujos sentidos estão dominados como cavalos bem treinados pelo cocheiro, cujo orgulho é destruído e que está livre de impurezas. Não existe mais existência mundana para o sábio que, como a terra, de nada se ressente, que é firme como um pilar alto e tão puro como um poço profundo, livre de lama. Calmo é o seu pensamento, calmo é o seu discurso, calma a sua ação, daquele que, conhecendo verdadeiramente, está totalmente livre, tranquilo e sábio. O homem que não tem fé cega, que conhece o incriado, que cortou todos os laços, destruiu todas as causas e deitou fora todos os desejos. Ele, na verdade, é o mais excelente dos homens. Inspirador, na verdade, é aquele lugar onde habitam arahants, seja uma aldeia, uma floresta, um vale ou uma colina. Inspiradoras são as florestas onde as pessoas mundanas não encontram prazer. Aí, os livres de paixão alegrar-se-ão, pois eles não buscam prazeres sensuais. Melhor do que 1000 palavras inúteis é uma palavra útil, com a escuta da qual se alcança a paz. Melhor do que 1000 versos inúteis é um verso útil, com a escuta do qual se alcança a paz. Melhor do que recitar uma centena de versos sem sentido é o recitar um verso do Dhamma, com a escuta do qual se alcança a paz. Embora se possa conquistar 1000 homens 1000 vezes em batalha, contudo aquele que se vence a si mesmo é sem dúvida o mais nobre dos vencedores. A autoconquista é de longe melhor que a conquista de outros. Nem mesmo um Deus, um anjo, Mar ou Brahma, pode transformar em derrota a vitória de uma pessoa com autodomínio, sempre com controle na conduta. Mesmo que mês após mês, mesmo que por 100 anos se ofereçam sacrifícios aos milhares, contudo, se apenas por um momento se reverenciassem aqueles de mentes aperfeiçoadas, essa honra é sem dúvida melhor do que um século de sacrifício. Mesmo que se observasse o sacrifício do fogo na floresta por 100 anos, contudo, se apenas por um momento se reverenciassem aqueles de mentes aperfeiçoadas,
Essa reverência é sem dúvida melhor do que um século de sacrifício. Quaisquer presentes e oblações que alguém ofereça nesse mundo por um ano inteiro em busca de mérito, nada disso vale, nem um quarto do mérito obtido por reverenciar os justos, o que é verdadeiramente excelente. Para aquele sempre pronto a reverenciar e servir os mais velhos, essas 4 bênçãos resultam: vida longa, felicidade, beleza e poder. Vale mais viver um dia virtuoso e meditativo do que viver 100 anos, imoral e descontrolado. Vale mais viver um dia sábio e meditativo do que viver 100 anos, tolo e descontrolado. Vale mais viver um dia diligente e resoluto do que viver 100 anos, preguiçoso e disperso. Vale mais viver um dia a ver a ascensão e a queda das coisas do que viver 100 anos sem nunca ver a ascensão e a queda das coisas. Vale mais viver um dia a ver a realidade imortal do que viver 100 anos sem nunca ver a realidade imortal. Vale mais viver um dia a ver a verdade suprema do que viver 100 anos sem nunca ver a verdade suprema. Sê diligente a fazer o bem. Refreia tua mente de fazer o mal. Quem é lento a fazer o bem, sua mente deleita-se no mal. Se uma pessoa cometer o mal, que ela não repita, que não encontre aí prazer, pois penosa é a acumulação do mal. Se uma pessoa fizer o bem, que o faça repetidamente, que aí encontre prazer, pois abençoada é a acumulação do bem. Tudo pode ocorrer bem com aquele que faz o mal, enquanto o mal não amadurece. Mas quando o mal amadurece, o malfeitor vê as suas más ações. Tudo pode ocorrer mal com aquele que faz o bem, enquanto o bem não amadurece. Mas quando o bem amadurece, então o benfeitor vê as suas boas ações. Que não se pense levianamente acerca do mal, dizendo: a mim ele não me tocará. A água que cai em gotas enche um cântaro. Da mesma forma, o tolo, pouco a pouco, enche-se de mal. Que não se pense levianamente acerca do bem, dizendo: a mim ele não me tocará. A água que cai em gotas enche um cântaro. Da mesma forma, o sábio, pouco a pouco, enche-se de bem. Assim como o comerciante com escolta pequena e grande riqueza evitaria uma rota perigosa, ou como quem deseja viver evita o veneno, da mesma maneira se deve evitar o mal. Se na mão não existe nenhuma ferida, até veneno nela pode levar. O veneno não afeta quem está livre de feridas. Para quem não faz o mal, não existe prejuízo. Tal como a poeira fina atirada contra o vento, o mal vai para cima do tolo que ofende um homem inofensivo, puro e inocente. Alguns nascem no ventre, os maldosos nascem no inferno, os devotos vão para o céu, o puro passa para o Nibbana, nem no céu nem no meio do oceano, nem entrando nas fendas da montanha. Não há lugar algum no mundo onde se possa libertar dos resultados das más ações. Nem no céu, nem no meio do oceano, nem entrando nas fendas da montanha. Não há lugar algum no mundo onde se possa escapar da morte. Todos tremem diante da violência, todos temem a morte. Colocando-se no lugar do outro, não se deve matar, nem levar alguém a matar. Todos tremem diante da violência. A vida é querida a todos. Colocando-se no lugar do outro, não se deve matar, nem levar alguém a matar.
Aquele que, ao buscar a felicidade, oprime com violência outros seres que também desejam a felicidade, não alcançará a felicidade daí em diante. Aquele que, ao buscar a felicidade, não oprime com violência outros seres que também desejam a felicidade, encontrará a felicidade daí em diante. Que não se fale asperamente a ninguém, pois aqueles a quem se fala podem retaliar. Em verdade, o discurso irado dói, e a retaliação pode avassalar. Se, como um gongo quebrado, a pessoa silenciar, aproxima-se do Nibbana, porque nela já não mora a vingança. Assim como um pastor conduz o gado ao pasto com cajado, também a velhice e a morte conduzem a força da vida dos seres. Quando o tolo comete maldades, ele não percebe. O homem sensato é atormentado por seus próprios atos, como queimado pelo fogo. Aquele que inflige violência sobre os desarmados e ofende os inofensivos, logo chegará a um desses 10 estados: dor aguda, ou desastre, lesão corporal, doença grave ou perturbação mental, problemas que advêm do governo, ou graves acusações, perda de parentes, ou perda de riqueza, ou casas destruídas, assoladas pelo fogo. Após a dissolução do corpo, esse homem ignorante nasce no inferno, nem caminhando nu, nem cabelos emaranhados, nem lama, nem jejum, nem deitando-se no chão, nem cobrindo-se de cinzas e poeira, nem sentado sobre os calcanhares pode purificar o mortal que não tenha superado a dúvida. Mesmo que se apresente ricamente vestido, se for calmo, controlado e estabelecido na vida santa, tendo posto de lado a violência contra todos os seres, esse, verdadeiramente, é um homem santo, um renunciante, um monge. Raro é um homem nesse mundo que, comedido por modéstia, evita qualquer censura, como um cavalo puro sangue evita o chicote. Tal como um cavalo puro sangue tocado pelo chicote, ser diligente, cheio de vontade espiritual, pela fé e pureza moral, pelo esforço e pela meditação, pela investigação da verdade, por ser rico em conhecimento e virtude, e por ser consciente, destrói esse sofrimento ilimitado. Os construtores de canais regulam as águas. Os arqueiros endireitam os eixos das flechas. Os carpinteiros dão forma à madeira, e os bons dominam-se a si próprios. Estando esse mundo sempre a arder, por que as risadas? Por que esse júbilo? Envolto em trevas, consegues ver a luz? Observa esse corpo, uma imagem pintada, uma massa de chagas amontoadas, adoentado, cheio de ansiedade, do qual nada é duradouro ou estável. Totalmente desgastado está este corpo, um ninho de doença e frágil. Essa massa putrefacta desintegra-se, porque a morte é o fim da vida. Esses ossos cor de pomba são como cabeças espalhadas no outono. Tendo-as visto, como pode uma pessoa procurar o deleite? Esta cidade é construída de ossos, repleta de carne e sangue. Dentro jazem a decadência e a morte, o orgulho e a inveja. Mesmo os belíssimos carros reais acabam por se desgastar,
E, na verdade, também esse corpo se desgasta, mas o Dhamma não envelhece. Assim os bons dão-no a conhecer aos bons. O homem de pouca educação envelhece como um touro. Cresce apenas no físico, mas a sua sabedoria não cresce. Em vão vagueei durante muitos nascimentos no Sansara, buscando o construtor dessa casa. Repetidos nascimentos são sem dúvida sofrimento. O construtor da casa estás à vista. Não construirás essa casa de novo, pois as tuas vigas estão quebradas e a cumieira esmagada. Minha mente atingiu o incondicionado. Alcancei a destruição do desejo. Aqueles que na juventude não levaram vida santa ou falharam na prosperidade, definham como velhas garças na lagoa sem peixe. Os que na juventude não levaram vida santa ou falharam em adquirir riqueza, vivem suspirando sobre o passado, como setas velhas de um arco. Se alguém se estima, devia vigiar-se com diligência, que o homem sábio mantenha a vigília em qualquer uma das 3 vigílias da noite. Primeiro, uma pessoa deve estabelecer-se no que é próprio, só então deve instruir os outros. Assim, o homem sábio não será repreendido. Uma pessoa deve fazer primeiro aquilo que ensina os outros a fazer. Se uma pessoa treina os outros, deve ter ela mesma autodomínio. Difícil, na verdade, é o autodomínio. Uma pessoa é, na realidade, o protetor de si mesmo. Quem mais o poderia ser? Totalmente controlada, a pessoa ganha uma mestria difícil de obter. O mal que o homem ignorante faz a si próprio, mal esse nascido e produzido por si, tritura-o como um diamante tritura uma dura pedra preciosa. Assim como uma trepadeira estrangula a árvore onde cresce, assim também um homem depravado se prejudica a si mesmo como só um inimigo poderia desejar fazer. Fáceis de fazer ao próprio são as coisas prejudiciais, mas são extremamente difíceis de fazer são as coisas benéficas. Quem, por causa de pontos de vista perversos, despreza o ensino dos aperfeiçoados, dos nobres e justos, esse tolo, tal como o bambu, só produz frutos para a autodestruição. O mal é feito a si mesmo a pessoa se conspurca. A si mesmo deixa de fazer o mal, a si mesmo a pessoa se purifica. Pureza e impureza dependem de si mesmo. Ninguém pode purificar outra pessoa. Que ninguém negligencie o seu próprio bem-estar por causa de outra pessoa, seja qual for a sua grandeza, entendendo claramente o bem para si próprio, que a pessoa se preste ao bem. Não sigas o caminho fácil, não vivas descuidadamente, não te agarres a opiniões falsas, não te demores na existência mundana. Eleva-te, vigia o descuido, leva uma vida correta. O justo vive feliz tanto nesse mundo como no próximo. Leva uma vida justa. Não leves uma vida decadente. O justo vive feliz tanto nesse mundo como no próximo. Aquele que olha o mundo como uma bolha e uma miragem, esse escapa à vista do Rei da Morte. Vem, observe esse mundo que é como uma carruagem real decorada. Aqui os tolos chafurdam, mas o sábio não se apega. Aquele que, tendo sido descuidado, deixa de o ser, ilumina esse mundo como a lua descoberta de nuvens. Ele,
que por boas ações compensa o mal que fez, ilumina esse mundo como a lua descoberta de nuvens. Cego é o mundo, aqui apenas alguns possuem o discernimento. Só uns poucos, como pássaros escapando-se da rede, vão para os reinos da felicidade. Cisnes voam no caminho do sol. Os homens passam pelo ar através de poderes paranormais. Os sábios são levados para longe do mundo depois de vencerem Mara e a sua legião. Para o mentiroso que tenha violado a lei una, que despreza o mundo superior, não há mal que não possa fazer. Na verdade, os avarentos não se deslocarão para os reinos celestiais, nem os tolos de fato louvam a generosidade, mas o homem sábio alegra-se em dar, e tão só por isso se torna feliz. Melhor do que a soberania exclusiva sobre a terra, melhor do que ir para o céu, melhor ainda do que reinar em todos os mundos, é a fruição supramundana da entrada na corrente. Por que caminho poderás detectar aquele Buda de alcance infinito que não deixa rasto, cuja vitória jamais pode ser desfeita, a quem nenhuma impureza vencida jamais pode perseguir? Por que caminho poderás detectar aquele Buda de alcance infinito que não deixa rasto, em quem jamais existe o desejo que perpetua o vir a ser? Os sábios que se dedicam à meditação e que se deliciam na calma da renúncia, tais seres conscientes, Budas supremos, até os deuses os estimam. Difícil é nascer humano. Dura é a vida dos mortais. Difícil é ganhar a oportunidade de ouvir a verdade sublime, e difícil é de se encontrar o despontar dos Budas. Evitar todo o mal, cultivar o bem, purificar a mente. Este é o ensinamento dos Budas. Permanecer paciente é a maior austeridade. Nibbana é supremo, dizem os Budas. Não se é um verdadeiro monge quando se prejudica outra pessoa, nem um verdadeiro renunciante quando se oprime os outros. Não desprezar, não prejudicar, conter-se de acordo com o código da disciplina monástica, moderar-se na comida, viver solitário, devotar-se à meditação. Este é o ensinamento dos Budas. Não há desejos sensuais satisfatórios, mesmo que chovam moedas de ouro, porque os prazeres sensuais dão pouca satisfação e muita dor. Tendo entendido isso, o homem sábio nem mesmo nos prazeres celestiais encontra deleite. O discípulo do Buda Supremo deleita-se na destruição do desejo. Exclusivamente levados pelo medo, os homens procuram refúgio em muitos lugares, montes, florestas, árvores sagradas e santuários. Esse de fato não é o refúgio seguro, não é o refúgio supremo. Não é recorrendo a tal refúgio que se livra de todo o sofrimento. Aquele que se refugiou no Buda, no ensinamento e no Sangha, penetra com sabedoria transcendental as 4 nobres verdades: o sofrimento, a causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho óctuplo que conduz à cessação de sofrimento. Isto é, na realidade, o refúgio seguro. Este é o supremo refúgio. Tendo ido para tal refúgio, é livre de todo sofrimento. Difícil de encontrar é o homem desperto. Ele não nasce em qualquer lugar. No lugar onde nasce homem tão sábio, essa comunidade prospera feliz. Bendito é o nascimento dos Budas. Bendito é a enunciação da doutrina sagrada. Bendita é a harmonia no Sangha.
e bendita é a busca espiritual daquele que busca a verdade em harmonia, aquele que reverencia os dignos de reverência, os Budas e seus discípulos que transcenderam todos os obstáculos e passaram além do alcance da tristeza e lamentação. Aquele que reverencia tais seres pacíficos e destemidos, o seu mérito não é mensurável. Felizes vivemos, na realidade, amistosos entre as pessoas hostis. Vivemos livres de ódio no meio de pessoas hostis. Felizes vivemos, na realidade, amistosos no meio dos aflitos. No meio de pessoas aflitas, vivemos livres de aflição. Felizes vivemos, na realidade, livre de avareza no meio de avarentos. No meio de homens gananciosos, vivemos livres de avareza. Felizes na realidade, vivemos nós, os que nada possuímos. Alimentadores de felicidade, seremos como os deuses radiantes. A vitória gera inimizade. Os derrotados vivem na dor. Feliz vive o pacífico, descartando tanto a vitória como a derrota. Não há fogo como a luxúria, nem crime como o ódio. Não existe doença com os agregados, nem felicidade como o da paz. A fome é a pior doença, as coisas condicionadas o pior sofrimento. Sabendo disso como realmente é, o sábio realiza o Nibbana, a maior felicidade. Saúde é o ganho mais precioso e contentamento a maior riqueza. Uma pessoa de confiança é o melhor parente. Nibbana, a maior felicidade. Tendo saboreado o recolhimento e a paz, o discípulo torna-se livre de dor e sem mácula, bebendo profundamente o sabor da felicidade e da verdade. É bom ver os justos. Viver com eles é sempre uma felicidade. Uma pessoa será sempre feliz ao não encontrar tolos. Na verdade, a pessoa que anda na companhia de tolos sofre de nostalgia. Associar-se com os tolos é sempre penoso, como uma parceria com o inimigo. Mas a associação com os sábios é feliz, semelhante ao encontro com parentes. Portanto, segue o justo, aquele que é firme, sábio, culto, responsável e devoto. Devia-se seguir unicamente uma pessoa assim, que é verdadeiramente boa e consciente, assim como a lua segue o caminho das estrelas. Entregar-se a coisas que devem ser evitadas e não se esforçar onde é necessário. Quem busca prazeres transitórios e esquece o seu verdadeiro bem, inveja os que se afirmam no seu próprio bem-estar. Não busques intimidades com pessoas queridas, como também com as que não são queridas, pois não ver a pessoa querida e ver a que não é querida, ambos os casos são dolorosos. Assim, não guardes nada que te é querido, pois a separação do que é querido é dolorosa. Não há laços para aqueles que não têm apegos. Do encanto nasce a mágoa, do encanto nasce o medo. Não existe mágoa para quem se encontra totalmente livre de encanto. De onde então o medo? Do afeto nasce a mágoa, do afeto nasce o medo. Não existe mágoa para quem é totalmente livre de afeto. De onde então o medo? Do apego nasce a mágoa, do apego nasce o medo. Não existe mágoa para quem é totalmente livre de apego. De onde então o medo? Da luxúria nasce a mágoa, da luxúria nasce o medo. Não existe mágoa para quem é totalmente livre de luxúria. De onde então o medo? Do anseio nasce a mágoa, do anseio nasce o medo.
Não existe mágoa para quem é totalmente livre de anseio. De onde então medo? As pessoas prezam aquele que encarna a virtude e o discernimento, que tem princípios, que realizou a verdade e que faz o que deve fazer. Aquele que tem como objetivo inefável vive com a mente inspirada e não mais é condicionado pelo prazer dos sentidos. Tal homem é chamado aquele destinado a atravessar a corrente. Quando, após uma longa ausência, um homem regressa de longe em segurança, ao chegar a casa, seus parentes, amigos e simpatizantes dão-lhe as boas-vindas. Assim como um parente dá as boas-vindas à pessoa querida, da mesma maneira suas boas ações receberão um benfeitor que tenha partido desse mundo para o próximo. Uma pessoa devia abandonar a raiva, renunciar ao orgulho e superar todas as limitações. O sofrimento nunca atinge aquele que é desapegado, que nem se prende à mente nem ao corpo. Aquele que trava a crescente raiva como um cocheiro trava a carruagem em movimento, a esse eu chamo um verdadeiro cocheiro. Os outros meramente seguram as rédeas. Supera a raiva com a serenidade, supera a maldade com a bondade, supera a avareza com a generosidade, supera a mentira com a verdade. Fala a verdade, não te rendas à ira. Quando te pedem, dá mesmo que tenhas pouco. Por esses 3 meios se pode chegar à presença dos deuses. Aqueles sábios inofensivos e sempre com domínio no corpo vão para a realidade imortal, onde, depois de chegados, não se afligem mais. Aqueles sempre vigilantes, que se disciplinam dia e noite, sempre decididos ao nibbana, desaparecem as suas impurezas. Ó Atula, na verdade, esse é um dizer antigo, não só de hoje. Eles culpam os que permanecem em silêncio, eles culpam os que falam muito, culpam os que falam com moderação. Não há ninguém no mundo que não seja culpado. Nunca houve, nunca haverá, nem há agora, alguém totalmente culpado ou totalmente elogiado. Mas o homem a quem os sábios elogiam, observando dia após dia, encontrasse-lhe caráter impecável, sábio e dotado de conhecimento e virtude. Quem pode culpar tal pessoa, tão digna como uma moeda de ouro puro? Até os deuses o louvam. Brahma também o enaltece. Que um homem vigie o seu corpo, que seja comedido em ação, que abandone a má conduta e exerça atos bons. Que um homem vigie a sua fala, que seja contido a falar, que abandone a má conduta verbal e fale corretamente. Que um homem vigie a sua mente, que controle o seu pensamento, que abandone a má conduta da mente e pense corretamente. Os sábios têm domínio na ação corporal, no falar e no pensamento. Eles dominam-se verdadeiramente bem. Agora és como uma folha murcha. Os mensageiros da morte aguardam-te. Está na véspera da tua partida. No entanto, não arranjaste provisões para a viagem. Ergue uma ilha para ti próprio. Esforça-te bastante e torna-te sábio. Livre de impureza, sem manchas, entrarás na morada celestial dos justos. A tua vida chegou agora ao fim. Estás avançando para a presença de Ama, o Rei da Morte. No caminho não há nenhum lugar para descansares. No entanto, não arranjaste provisões para a tua viagem. Ergue uma ilha para ti.
Esforça-te bastante e torna-te sábio, livre de impurezas e sem manchas. Não voltarás ao nascimento e à decadência. Uma por uma, pouco a pouco, a cada momento deveria um homem sábio remover as suas próprias impurezas, tal como um ferreiro remove as impurezas da prata. Assim como a ferrugem corrói a base de onde surge, também os atos dos transgressores os conduzem a estados de aflição. Não orar é a ruína para as Escrituras. Negligência é a ruína para uma casa. Desleixo é a ruína para a aparência pessoal. E desatenção é a ruína para uma guarda. Lascívia é a mácula numa mulher. Avareza é a mácula de quem doa. As impurezas, na verdade, são todas coisas más, tanto nesse mundo como no próximo. A pior mancha de todas estas é a ignorância, a pior de todas as impurezas. Destruir essa mancha e tornai-vos imaculados, ó monges. Fácil é a vida para o desavergonhado que é imprudente como um corvo, que calunia e é descarado, arrogante e corrupto. Difícil é a vida para o modesto que sempre procura a pureza, que é desapegado e despretensioso, puro na vida e com discernimento. Aquele que destrói a vida, profere mentiras, toma o que não é seu, vai ter com a esposa de outro, e é viciado em bebidas alcoólicas, tal homem desenterra a sua própria raiz mesmo neste mundo. Sabe, homem bom, as coisas más são difíceis de controlar. Não deixes que a ganância e a maldade te arrastem para uma miséria prolongada. As pessoas dão de acordo com sua fé ou respeito. Se uma pessoa fica descontente com a comida e bebida dada por outros, não alcançará a absorção meditativa, seja de dia, seja de noite. Mas aquele em que este descontentamento é totalmente destruído, desenraizado e extinto, alcança a absorção, tanto de dia como de noite. Não há fogo como a luxúria, não há aperto como o ódio, não há rede como a ilusão, não há rio como o anseio. Fácil de ver é o defeito nos outros, mas o defeito próprio é difícil detectar. Tal como a palha ao vento, uma pessoa pregoa os defeitos dos outros, mas esconde os seus. Tal astuto caçador que se esconde por detrás de ramos disfarçados. Aquele que procura os defeitos dos outros, que censura constantemente, faz crescer as suas impurezas. Ele está longe da destruição das impurezas. Não há nenhum traço no céu e nenhum renunciante fora do ensinamento do Buda. A humanidade deleita-se na mundanidade, mas os Budas estão livres. Não há nenhum traço no céu e nenhum renunciante fora do ensinamento do Buda. Não há coisas condicionadas que sejam eternas, e não há instabilidade nos Budas. Não é por fazer juízos arbitrários que um homem se torna justo. Um homem sábio é aquele que investiga tanto o certo como o errado. Aquele que não julgar os outros de forma arbitrária, mas que faça juízo imparcial de acordo com a verdade. Esse homem sagaz é um guardião da lei e é chamado de justo. Ninguém é sábio por falar muito. Aquele que é pacífico, amigável e sem medo é chamado de sábio. Um homem não é versado no Dhamma por falar muito. Aquele que, depois de ouvir um pouco de Dhamma, realiza diretamente a sua verdade sem se esquecer desta, é na verdade versado no Dhamma.
O monge não é sênior pelos cabelos grisalhos. Esse só é maduro na idade e então envelheceu em vão. Aquele no qual existe veracidade, virtude, contenção e autodomínio, que é inofensivo, livre de impurezas e sábio. Esse é realmente chamado sênior. Não é por mera eloquência, nem por beleza de forma que um homem se realiza, se ele for ciumento, egoísta e traiçoeiro. Mas aquele no qual esses defeitos são totalmente destruídos, desenraizados e extintos, e que deitou fora o ódio, esse sábio é verdadeiramente realizado. Não é pela cabeça raspada que um homem disciplinado e mentiroso se faz um monge. Como pode aquele que está cheio de desejo e ganância ser um monge? Aquele que subjuga totalmente os males tanto pequenos como grandes é chamado de monge, porque ele superou todos os males. Ele não é um monge só porque vive de esmola. Não é por adotar exteriormente um hábito que alguém se torna um verdadeiro monge. Quem quer que aqui viva uma vida santa, transcendendo tanto mérito como demérito, caminhando com compreensão nesse mundo, esse é verdadeiramente chamado de monge. Não é por observar o silêncio que alguém se torna sábio, se for tolo e ignorante. Contudo, o sábio é quem, com uma balança na sua mão, aceita somente o bem. O sábio, ao rejeitar o mal, é verdadeiramente um sábio. Uma vez que compreende ambos os mundos, é chamado de sábio. Aquele que fere os seres vivos não é nobre. É chamado de nobre porque é inofensivo para os seres vivos. Não é pelas regras e rituais, nem mesmo por muito aprender, nem por se alcançar estados de absorção, nem por uma vida de reclusão, nem por pensar: eu desfruto da felicidade da renúncia que não é vivida pelos mundanos, que vocês, monges, ficarão contentes, mas só quando a destruição total das impurezas for atingida. O caminho óctuplo é o melhor de todos os caminhos. As 4 nobres verdades são as melhores de todas as verdades. A melhor de todas as coisas é ser desapaixonado. Dos homens o melhor é aquele que vê, o Buda. Este é o único caminho. Não há nenhum outro para a purificação da visão introspectiva. Trilhe esse caminho e confundirás Mara. Ao ir nesse caminho, porás fim ao sofrimento. Tendo descoberto a forma de retirar o espinho da luxúria, eu dou a conhecer o caminho. Vocês próprios devem esforçar-se. Os Budas só apontam o caminho. Aqueles que meditam e trilham o caminho ficam livres dos laços de Mara. Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Quando se vê isso com sabedoria, uma pessoa afasta-se do sofrimento. Esse é o caminho para a purificação. Todas as coisas condicionadas são insatisfatórias. Quando se vê isso com sabedoria, uma pessoa afasta-se do sofrimento. Esse é o caminho para a purificação. Todas as coisas são não eu. Quando se vê isso com sabedoria, uma pessoa afasta-se do sofrimento. Esse é o caminho para a purificação. O ocioso que não se esforça quando deveria, que apesar de ainda jovem e forte, está cheio de preguiça, com uma mente cheia de pensamentos vãos, um homem tão indolente não encontra o caminho para a sabedoria. Que uma pessoa vigie o seu discurso, a mente bem controlada, e que não cometa o mal com ação corporal, que purifique esses 3 cursos de ação, e ganhe o caminho dado a conhecer pelo grande sábio. A sabedoria brota da meditação. Sem meditação, a sabedoria diminui. Tendo conhecido esses 2 caminhos de progresso e declínio,
que o homem se conduza de forma a aumentar a sua sabedoria. Corta a floresta, luxúria, mas não a árvore. Da floresta nasce o medo. Tendo cortado a floresta e o mato, o desejo, sejam desapaixonados, ó monges, enquanto o mato do desejo de um homem por uma mulher, mesmo mais subtil, não for cortado, a sua mente está presa, como um bezerro de mama a sua mãe. Corta o teu afeto como um homem arranca com a sua mão o lótus de outono. Cultiva somente o caminho para a paz, o Nibbana, assim como foi dado a conhecer pelo Excelso. Aqui devo viver durante as chuvas, aqui no inverno e no verão. Assim pensa o tolo. Ele não percebe o perigo que a morte pode intervir. Tal como uma grande enchente leva de enxurrada uma aldeia que dorme, também a morte apanha e leva de enxurrada o homem de mente apegada, delirando pelos seus filhos e gado. Para aquele que é assaltado pela morte não há proteção por parte de parentes. Nenhum pode salvá-lo, nem filhos, nem pai, nem parentes. Percebendo esse fato, que o homem sábio, contido pela moral, se apresse a limpar o caminho que conduz ao Nibbana. Se renunciando a uma felicidade menor se pode perceber uma felicidade maior, que o homem sábio renuncie à menor, considerando a maior. Enredado pelos laços do ódio, aquele que procura sua própria felicidade infligindo dor aos outros, jamais se libertará do ódio. As impurezas só aumentam para aqueles que são arrogantes e descuidados, que deixam de fazer o que deve ser feito e que fazem o que não deve ser feito. As impurezas cessam para aqueles de compreensão clara e consciente, que sempre praticam fervorosamente a consciência de corpo, que não recorrem ao que não deve ser feito e firmemente perseguem o que deve ser feito. Tendo morto a mãe, anseio, o pai, presunção, 2 reis guerreiros, eternalismo e niilismo, e destruído um país, órgãos e objetos dos sentidos, juntamente com seu tesoureiro, apego e luxúria, sem aflição caminha o homem santo. Tendo morto a mãe, o pai, 2 reis brahmanes, aqui são 2 pontos de vista extremos, e o tigre como o quinto, dos 5 obstáculos mentais, sem aflição caminha o homem santo. Os discípulos de Gotama, que dia e noite constantemente recordam as qualidades do Buda, acordam sempre felizes. Os discípulos de Gotama, que dia e noite constantemente recordam as qualidades do Dhamma, acordam sempre felizes. Os discípulos de Gotama, que dia e noite constantemente recordam as qualidades do Sangha, acordam sempre felizes. Os discípulos de Gotama, que dia e noite constantemente praticam a consciência do corpo, acordam sempre felizes. Os discípulos de Gotama, cujas mentes dia e noite se deleitam na prática da não-violência, acordam sempre felizes. Os discípulos de Gotama, cujas mentes dia e noite se deleitam na prática da meditação, acordam sempre felizes. Difícil é a vida como monge, difícil é ter prazer nisso. Também difícil e penosa é a vida doméstica. O sofrimento advém da associação com os desiguais. O sofrimento advém por se vaguear no sansara. Portanto, não sejas um andarilho sem rumo. Não persigas o sofrimento. Aquele que é cheio de fé e virtude e possui boa reputação e riqueza é respeitado em toda parte, em qualquer terra onde viaje. Os justos brilham de longe, como as montanhas dos Himalaias, mas os ímpios são invisíveis,
como flechas disparadas na noite. Aquele que se senta sozinho, que dorme sozinho e anda sozinho, que se esforça e se domina a si próprio, encontrará prazer no retiro da floresta. O mentiroso dirige-se para o estado de aflição, como aquele que, tendo agido errado, diz: eu não fiz isso. Ambos cometeram infrações e, ao partir, compartilham o mesmo destino no outro mundo. Há muitas personalidades más e homens sem contenção vestindo hábito açafrão. Esses homens ímpios nascerão em estados de aflição por causa de suas más obras. Seria melhor engolir uma bola de ferro em brasa do que, como um monge imoral e vicioso, comer as esmolas do povo. 4 infortúnios recaem sobre um homem prudente que coabita com a mulher de outro: aquisição de demérito, sono perturbado, má reputação e renascimento em estados de aflição. Tal homem adquire demérito e um nascimento infeliz no futuro. Breve é o prazer do homem da mulher assustados, e o rei impõe punição pesada. Portanto, que nenhum homem coabite com a mulher do outro. Tal como a grama cusa, se for mal agarrada com a mão, corta. Da mesma forma, a vida monástica mal vivida arrasta a pessoa para estados de aflição. Qualquer ato impensado, qualquer observância corrupta, qualquer forma de celibato questionável, nada disso dá grandes frutos. Se é para fazer alguma coisa, que se faça com vigor sustentado. A vida monástica relaxada ainda levanta mais a poeira das paixões. É melhor não fazer uma má ação, pois a seguir tal ato, atormenta quem o faz. Melhor é praticar uma boa ação, fazendo com que uma pessoa não se arrependa depois. Assim como a fronteira de uma cidade é muito bem guardada, tanto por dentro como por fora, da mesma forma, protege-te. Não deixes escapar essa oportunidade para o crescimento espiritual. Quem a deixou escapar aflige-se na verdade quando entregue à escuridão. Aqueles que têm vergonha do que não se deviam envergonhar e não se envergonham do que se deviam envergonhar, vendo as coisas de uma forma errada, dirigem-se para estados de aflição. Aqueles que temem algo quando não há nada a temer, e não veem nada a temer, onde há algo a temer, vendo as coisas de uma forma errada, dirigem-se para estados de aflição. Aqueles que imaginam mal onde esse não existe, e não vê o mal onde ele existe, vendo as coisas de uma forma errada, dirigem-se para estados de aflição. Aqueles que discernirem o errado como errado e o certo como certo, vendo as coisas de uma forma correta, dirigem-se para os reinos da felicidade. Tal como o elefante no campo de batalha resiste a tiro de flechas disparadas de arcos em volta, assim também devo eu suportar o abuso. Há muitas pessoas a quem de fato falta a virtude. Um elefante treinado é conduzido à multidão, e o rei monta um elefante treinado. O melhor dos homens é aquele que se dominou e que suporta o abuso pacificamente. Excelentes são as mulas bem treinadas, os cavalos puro sangue Sindu e os elefantes adultos fortes. Mas melhor ainda é o homem que se disciplina a si próprio. No entanto, não é usando as montadas que alguém chega à terra inexplorada, Nibbana, mas com alto domínio, com a mente bem disciplinada. Com-si o elefante adulto, chamado Dhanapalaka, é incontrolável. Mantido em cativeiro, o elefante não toca num pedaço de comida, mas unicamente se lembra com saudade da floresta.
Quando o homem é preguiçoso e glutão, dormindo e rolando na cama como um porco doméstico, esse preguiçoso está sujeito ao constante renascer. Anteriormente, essa mente vagueou como quis, onde bem desejava e de acordo com seu prazer. Mas agora está aperfeiçoada naturalmente com sabedoria, tal como o tratador de elefante o controla com seu aguilhão na altura do cio. Delicia-te na diligência, guarda bem os teus pensamentos, sai para fora deste lodaçal do mal, tal como o elefante sai da lama. Se, como companhia, encontras um amigo sábio e prudente, levando uma vida boa, deves, superando todos os obstáculos, manter essa companhia com alegria e consciência. Se como companhia não encontras um amigo sábio e prudente que leva uma vida boa, então, como um rei que deixa para trás um reino conquistado, ou como um elefante solitário na floresta, segue o teu caminho sozinho. Melhor é viver sozinho. Não há camaradagem com um tolo. Vive sozinho e não faças mal algum. Sê despreocupado como um elefante na floresta. Bons são aqueles amigos quando precisamos de ajuda. Bom é estar contente com o que se tem. Bom é ter mérito quando a vida chegar ao fim. E bom é abandonar todo o sofrimento pelo caminho do Arahant. Neste mundo, bom é servir a mãe. Bom é servir ao pai. Bom é servir aos monges. E bom é servir aos homens santos. Bom é ter virtude até o final da vida. E bom é ter fé que se mantém firme. Bom é a aquisição de sabedoria. E bom é evitar o mal. O anseio de uma pessoa que vive descuidada cresce como uma trepadeira. Tal como um macaco buscando frutas na floresta, essa pessoa pula de vida em vida, provando o fruto do seu cama. Quem quer que se deixe vencer por esse anseio miserável e pegajoso, as suas tristezas crescerão como a erva depois das chuvas. Mas quem quer que vença esse anseio miserável, tão difícil de superar, suas tristezas cairão como a água cai da folha de lótus. Por isso digo, boa sorte a todos reunidos aqui. Desenterrem a raiz do anseio, como alguém em busca da perfumada raiz da erva birana. Não deixem que Mara vos esmague vezes sem conta, como a inundação esmaga a cana. Assim como a árvore, que apesar de cortada, se as raízes se mantiverem intactas e firmes, brota de novo da mesma forma. Até que o desejo latente seja desenterrado, o sofrimento surge vezes sem conta. O homem equivocado, no qual as 36 correntes do anseio ainda ocorrem fortemente em direção aos objetos deliciosos, é varrido pelo dilúvio dos seus pensamentos apaixonados. Essas correntes fluem por todo lado, e a trepadeira do anseio brota e cresce. Vendo que a trepadeira despontou, corta sua raiz com sabedoria, fluindo, vindo de todos os objetos e regados pelo anseio, os sentimentos de prazer despontam nos seres. Presos aos prazeres e buscando gozo, esses homens são vítimas do nascimento e da morte. Atormentadas pelo anseio, as pessoas correm como uma lebre prisioneira. Presas por bloqueios mentais, regressam ao sofrimento, uma e outra vez por um longo tempo. Atormentadas pelo desejo, as pessoas correm como uma lebre perseguida. Portanto, aquele que anseia por ser livre de paixões deve destruir o seu próprio desejo. Existe quem se afasta dos desejos adotando a vida da floresta.
mas depois de sair dos hábitos mundanos, corre de volta para eles. Observai esse homem. Apesar de livre, retorna para essa mesma escravidão. Os sábios dizem que correntes de ferro, madeira ou corda não são fortes, mas a paixão e o anseio por joias e ornamentos, crianças e mulheres. Isso, dizem, é uma corrente bem mais forte que, embora aparentemente solta, é difícil de tirar. Essa também os sábios cortam, sem saudade alguma, abandonando o prazer sensual, renunciam ao mundo. Aqueles que são apaixonados pela luxúria caem de novo na corrente em redemoinho do sansara, como uma aranha em sua teia. Esta também os sábios cortam, sem qualquer saudade, abandonam todo o sofrimento e renunciam ao mundo. Deixa o passado, deixa o futuro, deixa o presente e passa para a margem mais distante da existência. Com a mente plenamente livre, não regressarás jamais ao nascimento e à morte. Para uma pessoa atormentada por maus pensamentos, que é dominada pela paixão e dada à busca do prazer, o seu anseio cresce constantemente. Ele cria de fato uma forte prisão. A pessoa que com alegria subjuga os maus pensamentos, que medita sobre as impurezas e está sempre consciente, ela que porá um fim ao anseio e que despedaça a prisão de Mara. Aquele que alcançou a meta é destemido, livre de anseio, livre de paixão, e arrancou os espinhos da existência. Para ele esse é o último corpo. Aquele que está livre de desejo e apego, que se aperfeiçoou em descobrir o verdadeiro significado do ensinamento e que conhece a combinação dos textos sagrados na sequência certa, ele, na verdade, é o portador do seu corpo final. Ele é verdadeiramente chamado de profundamente sábio, o grande homem, um vencedor. Eu sou acima de tudo. Tudo eu conheci. No entanto, desapegado estou de tudo que foi conquistado e conhecido. Abandonando tudo, sou livre pela destruição do anseio. Tendo assim compreendido diretamente tudo por mim mesmo, a quem devo chamar meu professor? O dom do Dhamma supera todas as prendas. O gosto do Dhamma supera todos os gostos. O prazer do Dhamma supera todas as delícias. Quem se libertou do anseio vence todo o sofrimento. As riquezas arruinam só os tolos, não os que buscam além. Por ansiar riquezas, o imbecil arruína-se tanto a si como os outros. As ervas daninhas são a ruína dos campos. A luxúria é a ruína da humanidade. Portanto, tudo quanto é oferecido aos que são livres de luxúria produz frutos abundantes. As ervas daninhas são a ruína dos campos. O ódio é a ruína da humanidade. Portanto, tudo quanto é oferecido aos que são livres de ódio produz frutos abundantes. As ervas daninhas são a ruína dos campos. A ilusão é a ruína da humanidade. Portanto, tudo quanto é oferecido aos que são livres de ilusão produz frutos abundantes. As ervas daninhas são a ruína dos campos. O anseio é a ruína da humanidade. Portanto, tudo quanto é oferecido aos que são livres de anseio produz frutos abundantes. Bom é o domínio da visão. Bom é o domínio da audição. Bom é o domínio do olfato. Bom é o domínio do paladar. Bom é ter domínio do corpo. Bom é o domínio da fala. Bom é o domínio do pensamento. Comedimento em qualquer lugar é bom. O monge comedido em todos os sentidos está livre de todo sofrimento.
aquele que tem o controle sobre suas mãos, pés e língua, que é totalmente controlado, deleita-se no desenvolvimento interior, é concentrado na meditação, mantém-se discreto e está contente. A esse as pessoas chamam monge. Aquele monge que tem controle sobre sua língua, que é moderado em discurso, despretensioso e que explica o ensinamento tanto na letra como em espírito. O que quer que diga é agradável. O monge que permanece no Dhamma, que se deleita no Dhamma, medita sobre o Dhamma e tem o Dhamma bem em sua mente, não se afasta do Dhamma sublime. Não se deve desprezar o que se recebeu, nem invejar o ganho dos outros. O monge que inveja o ganho dos outros não alcança absorção meditativa. Um monge que não despreza o que recebeu, mesmo que seja pouco, que é puro na subsistência, incessante em esforço, até mesmo os deuses o elogiam. Aquele que não tem qualquer apego de mente e corpo, que não se lamenta por aquilo que não tem, é verdadeiramente chamado monge. O monge que permanece no amor universal e é profundamente devotado ao ensinamento do Buda, alcança a paz do Nibbana, a bem-aventurança da cessação de todas as coisas condicionadas. Esvazia esse barco, ó monge. Vazio, navegarás leve, livre da paixão, luxúria e ódio, alcançarás o Nibbana. Corta os 5 inferiores, abandona os 5 superiores e cultiva as 5 faculdades de controle. O monge que superou as 5 prisões é chamado aquele que atravessou o dilúvio. Medita, ó monge, não sejas negligente, não deixes a tua mente girar em prazeres sensuais. Inconsciente, não engulas uma bola de ferro em brasa. Não chores quando queimar. Como isso é doloroso! Não há concentração meditativa para aquele que não tem compreensão introspectiva e nenhuma sabedoria introspectiva para aquele que não tem concentração meditativa. Aquele em que se encontram tanto a concentração meditativa como a compreensão introspectiva, na verdade, está perto do Nibbana. O monge que se retirou para um local isolado e acalmou a sua mente, que profundamente compreende o Dhamma, existe nele uma felicidade que transcende todas as delícias humanas. Sempre que com clareza introspectiva ele vê a ascensão e a queda dos agregados, enche-se de alegria e felicidade. Para os sábios isso reflete a realidade imortal. Controle dos sentidos, contentamento, o comedimento de acordo com o código da disciplina monástica. Esses são a base da vida santa para o monge sábio. Que ele se associe com amigos nobres, energéticos e com vida pura. Seja cordial e educado na conduta. Assim, cheio de alegria, ele porá um fim ao sofrimento. Assim como a trepadeira de jasmim larga suas flores murchas, da mesma maneira, ó monges, largai totalmente a luxúria e o ódio. O monge calmo no corpo, calmo na fala, calmo no pensamento, bem controlado e que renunciou à vida mundana. Esse, na verdade, é chamado de sereno. Cada um deve censurar-se, examinar-se a si mesmo. O monge que se vigia e é consciente vive sempre em felicidade. Cada um é o protetor de si mesmo. Cada um é o refúgio de si mesmo. Assim, cada um deve dominar-se, da mesma maneira que um comerciante domina um nobre corcel, cheio de alegria, cheio de fé no ensinamento do Buda. O monge atinge o estado de paz, a felicidade da cessação das coisas condicionadas. Aquele monge que, embora jovem,
se dedica ao ensinamento do Buda, ilumina esse mundo como a lua liberta das nuvens. Esforça-te, homem santo, corta o fluxo do anseio e descarta desejos sensuais, conhecendo a destruição de todas as coisas condicionadas. Torna-te, homem santo, o conhecedor do incriado, Nibbana. Quando o homem santo atingiu o ápice dos dois caminhos, concentração meditativa e compreensão introspectiva, sabe a verdade, todos os seus bloqueios caem. Aquele para quem não existe nem esta nem a outra margem, nem mesmo ambas, que está livre de preocupações e sem apegos. A esse chamo de homem santo, aquele que medita, sem mancha e pacífico, que faz o seu trabalho e está livre de impurezas. Tendo atingido o mais alto objetivo, a esse chamo de homem santo. O sol brilha de dia, a lua brilha à noite, o guerreiro brilha na armadura, o homem santo brilha ao meditar, mas o Buda brilha resplandecente sempre dia e noite. Porque se descartou do mal é chamado de homem santo, porque é sereno na conduta é chamado de solitário, e porque renunciou às suas impurezas é chamado de renunciante. Não se deve atacar um homem santo, nem deve um homem santo, quando atingido, dar lugar à raiva. Vergonha para aquele que atingiu um homem santo, e mais vergonha sobre aquele que dá lugar à raiva. Nada é melhor para um homem santo do que refrear a mente das suas tendências. À medida que a intenção de fazer o mal desaparece, também o sofrimento desaparece. Aquele que não faz nenhum mal em ação, em palavras e em pensamento, que é comedido nessas três formas, a esse chamo de homem santo. Assim como um sacerdote brahmane reverencia seu fogo sacrificial, da mesma forma se deve reverenciar a pessoa de quem se aprendeu o Dhamma ensinado pelo Buda. Nem pelo cabelo emaranhado, nem pela linhagem, nem pelo nascimento alguém se torna um homem santo, mas aquele onde a verdade e a justiça existem é puro. Esse é um homem santo. De que serve o teu cabelo emaranhado, homem sensato, e a vestimenta de pele de antílope? Dentro de vós está o emaranhado da paixão, só exteriormente se limpam. Aquele que usa um hábito feito de trapos, que é magro, mostrando veias sobre todo o seu corpo, e que medita sozinho na floresta, a esse chamo de homem santo. Eu não chamo um homem santo alguém só por causa de sua linhagem. Se ele está cheio de apegos impeditivos, é apenas um homem arrogante. Mas aquele que é livre de impedimentos e apego, a esse chamo de homem santo. Aquele que, depois de ter cortado todos os grilhões, não treme jamais, que superou todos os apegos. A esse chamo de homem santo, aquele que cortou o fio do ódio, o laço da cobiça e a corda de falsos pontos de vista, juntamente com os pertences, tendências más latentes, aquele que removeu a trave da ignorância e é iluminado. A esse chamo de homem santo, aquele que sem ressentimento aguenta o abuso, espancamento e punição, cujo verdadeiro poder é a paciência. A esse chamo de homem santo. Aquele que está livre de raiva, que é devoto, virtuoso, sem cobiça, comedido e que carrega o seu último corpo. A esse chamo de homem santo. Como água sobre uma folha de lótus, ou um grão de mostarda na ponta de uma agulha, é aquele que não se apega aos prazeres sensuais,
A esse chamo de homem santo. Aquele que nessa vida compreende por si mesmo o fim do sofrimento, que deixou de lado o fardo e se libertou. A esse chamo de homem santo. Aquele que tem conhecimento profundo, que é sábio, preciso em discernir o caminho certo ou errado, e que atingiu o mais alto objetivo. A esse chamo de homem santo. Aquele que se mantém distante tanto de chefes de família como dos ascetas, e que perambula sem residência fixa e que precisa de pouco. A esse chamo de homem santo. Aquele que renunciou à violência para com todos os seres vivos, fortes ou fracos, que não mata nem faz com que os outros matem. A esse chamo de homem santo. Aquele que é amigável entre os hostis, pacífico entre os violentos e desapegado entre os apegados. A esse chamo de homem santo. Aquele cuja luxúria e orgulho, ódio e hipocrisia caíram como a semente de mostarda cai da ponta de uma agulha. A esse chamo de homem santo. Aquele que profere suavemente palavras instrutivas e verdadeiras, que não ofende ninguém. A esse chamo de homem santo. Aquele que neste mundo nada tira que não lhe seja dado, seja isto longo ou curto, grande ou pequeno, bom ou ruim. A esse chamo de homem santo. Aquele que nada quer, tanto desse mundo como do próximo, livre de cobiça e em liberdade. A esse chamo de homem santo. Aquele que não tem apego, que através do conhecimento perfeito é livre de dúvidas e mergulhou na realidade imortal. A esse chamo de homem santo. Aquele que nesse mundo transcendeu tanto os laços do mérito e do demérito, que não tem tristeza, imaculado e puro. A esse chamo de homem santo. Aquele que, como a lua, é impecável e puro, sereno e claro, que destruiu o prazer da existência. A esse chamo de homem santo. Aquele que, depois de ter atravessado esse pântano, essa roda da existência perigosa e ilusória, que atravessou e chegou à outra margem, que medita, calmo, livre de dúvidas, que não se apegando a nada, alcança o Nibbana. A esse chamo de homem santo. Aquele que, tendo abandonado os prazeres sensuais, renunciou à vida doméstica, tornando-se um mendicante, destruiu tanto o desejo sensual como a existência continuada. A esse chamo de homem santo. Aquele que, tendo abandonado o desejo, renunciou à vida doméstica, tornando-se um mendicante, destruiu tanto o anseio como a existência continuada. A esse chamo de homem santo. Aquele que, deitando fora laços humanos e transcendendo laços celestiais, é totalmente livre de todas as prisões. A esse chamo de homem santo. Aquele que, tendo deitado fora gostos e desgostos, se tornou tranquilo, livre dos substratos da existência e como um herói conquistou todos os mundos. A esse chamo de homem santo. Aquele que de toda maneira conhece a morte e o renascimento de todos os seres e é totalmente desapegado, abençoado e iluminado. A esse chamo de homem santo. Aquele que nem deuses, nem anjos, nem humanos conseguem encontrar rasto. O Arahant que destruiu todas as impurezas. A esse chamo de homem santo. Aquele que não se apega a nada do passado, presente e futuro, que não tem apego a nada. A esse chamo de homem santo. Ele, o justo,
o excelente, o heróico, o grande sábio, o conquistador, o desapaixonado, o puro, o iluminado, a esse chamo de homem santo, aquele que conhece os seus nascimentos prévios, que vê o céu e o inferno, que chegou ao fim dos nascimentos e atingiu a perfeição da sabedoria introspectiva, o sábio que alcançou o cume da excelência espiritual. A esse chamo de homem santo.